Muito bem, pessoal, continuando os tutoriais, a gente está aprendendo sobre as atividades. A partir de agora, a gente vai aprender como responder essas atividades. Nesse áudio, a gente vai ver como responder a um questionário que está no formulários Google. É provável que os questionários que os professores de vocês enviem estejam no formulários Google, tá? Não sei se vai vir de outras maneiras, mas é muito provável que eles usem esse tipo de questionário também. Então, vamos lá. Eu estou com o meu sala de aula aberto. Seus trabalhos em... Já nas minhas atividades, para chegar aqui, entrei no sala de aula, localizei a turma que eu queria, fui com seta para baixo até seus trabalhos para essa turma, aquele link, acho que vocês lembram, e tem esse link. Entrei, estão minhas atividades aqui, e uma das atividades é essa que a gente vai responder agora. Então, vamos lá. Botão recolhido expandir histórico e noções básicas sobre a flauta doce questionário teórico. Lembrando, se alguém aí estiver estudando música, tá? Se tiver alguma informação incorreta nesse questionário que a gente vai ver agora, vocês desconsiderem, porque tudo isso aqui é só para exemplificar, tá? Não tomem nada do que vai ser mostrado aqui como informação real em relação à música, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como usar o sala de aula. Vou dar uma barra de espaço para expandir aqui. Expandido. E vou dar seta para baixo até achar o link para entrar na atividade. Vamos lá. Histórico, sem nenhum, visitado link ver detalhes. Achei o link, vou dar um enter aqui. Histórico e noções básicas sobre a flauta doce questionário teórico. Principal marco histórico e noções básicas sobre a flauta doce questionário teórico. Título nível 1 opções de atividades. Botão de menu recolhido. Submenu Juliana Dantas da Silva 5 Diago. Ok, ele está me dando algumas informações sobre essa atividade. Vou dar seta para baixo. Principal marco. Botão de menu Juliana Dantas 5 Diago. 10 pontos. Essa atividade vale 10 pontos. Vamos dando seta para baixo. Visitado link anexo. Formulários Google, histórico e noções básicas. E aqui a gente acha o anexo, que é justamente o questionário em si. Quando a gente clicar aqui, como eu falei para vocês, essa atividade está no formulários Google, já não é mais o Google Sala de Aula. É uma outra ferramenta do Google e a gente vai ver como é que a gente faz para responder a um questionário no formulários Google. Vamos dar um enter aqui. Sem título Google Chrome. Histórico e noções. Vou dar um Ctrl Home agora para ir para o início dessa página. Título nível 1 histórico e noções básicas sobre a flauta doce. Aqui já é o formulários Google, tá? Vamos dando seta para baixo. Queridos alunos, em branco, este questionário aborda os conteúdos. Isso daqui é uma descrição dessa atividade, é uma descrição do formulário em si. Nesse caso, é uma descrição da atividade. É bom vocês lerem as descrições das atividades, se os professores colocarem, porque pode ter alguma instrução de como responder, enfim. Seta para baixo. Apoiar os lista com 26 itens, título nível 3, quais os tipos de flauta mais comuns. E aí, logo depois da descrição, a gente já vai ter nesse questionário aqui a primeira pergunta. As perguntas estão em títulos de nível 3, então se eu quiser dar uma olhada rápida nas perguntas, pular de uma para outra, eu vou apertando 3 e vou olhando, tá? Parecido com o que a gente faz com as turmas. Nesse caso aqui não vai dar para a gente ficar fazendo isso, porque a gente tem que ler a pergunta, ver as opções para poder responder. O formulários Google, ele vai ter uns tipos diferentes de resposta, umas formas diferentes de responder, que a gente vai ver aqui algumas. Tem umas que você precisa marcar umas caixinhas, tem outras que você precisa escolher uma opção entre várias, né? Tem umas que você vai precisar escrever, tem umas que a resposta é curta, tem outras que a resposta é maior. Então, a gente vai ver um pouco dessas opções aqui. O seu professor aqui vai escolher, na hora que ele estiver fazendo o questionário, que ele vai mandar para a sua turma, quais os tipos de pergunta que ele vai querer que vocês respondam, né? Como é que vão ser essas respostas. Vamos lá. Seta. Fora de lista com 26 itens, título nível 3, quais os tipos de flauta mais comuns, plano macro? Bom, vamos dar seta para baixo para ver como é que é para responder essa pergunta. Seta para baixo. Um ponto. Ah,
Essa pergunta vale 1 ponto. Seta para baixo. Lista com 4 itens, caixa de seleção não marcado, flautas doces. Essa aqui é para marcar as caixinhas. Para aquela que a gente acha que está certa, a gente marca. Então, vou dar uma barra de espaço aqui. Marcado. Quando ele disser assim, caixa de seleção, se você quiser chegar mais rápido na próxima opção, é só você apertar a letra X, tá? Flautas transversais, caixa de seleção não marcado. Vou dar uma barra de espaço aqui também. Marcado. E aí, com X, você poderia ir navegando entre as outras opções. Vou dar seta para baixo. Caixa de flautas de madeira. Fora de lista, título nível 3, como costumavam ser tocadas as flautas doce. Legal, vamos ver que tipo de pergunta é esse aqui. Título nível 3, acompanhar, 1 ponto. Essa também vale 1 ponto. Lista recolhido, clicável, escolher. Essa aqui você já responde de uma maneira diferente. Em vez de você marcar as caixinhas, ele dá uma lista de respostas, de possibilidades de resposta para você também, mas você vai ter que escolher uma. Eu vou dar uma barra de espaço aqui e a gente vai ver as opções que tem. Seta para baixo. Escolher seção. Apenas em concertos não selecionado 3, individualmente ou em concertos não selecionado 2 de 4. Apenas em concerto, apenas individualmente não. Vi essas opções com seta para baixo, tá? Vou voltar com a seta. Individualmente ou em concerto. Vou marcar essa aqui, vou dar um Enter. Individualmente ou em concertos 2 de 8. Vou dar um ESC para sair daqui. Essa foi a opção que eu escolhi como resposta para essa pergunta. Vamos para a próxima, seta para baixo. Lista, título nível 3, quais os tipos de flauta doce mais comuns atualmente? Vamos ver qual a pontuação dessa pergunta, provavelmente 1 ponto. Sim, 1 ponto, seta para baixo. Edição multilinha. Pronto. Essa aqui você já responde de outra forma, você já vai responder escrevendo. Então, vou dar uma barra de espaço aqui. Doces, ponto. Vou dar um ESC, acabei minha resposta. Se a resposta for muito longa, talvez você, quando der ESC, que der seta para baixo, você acabe lendo o que você escreveu, tá? Então, pode usar um atalho, um número 3, para pular logo para a próxima pergunta, enfim. Fora de edição, título nível 3, qual o tipo de flauta utilizado pela turma? Aqui mais uma pergunta, seta para baixo. 1 ponto. 1 ponto. Seta Lista com 8 itens, caixa de seleção não marcado, flauta doce baixo barroca. Essa também é para responder marcando as caixinhas. Com X você continuaria vendo as opções. Vou apertar o número 3 para pular para a próxima pergunta. Fale sobre a família da flauta doce, título nível 3. Seta para baixo. 1 ponto. Essa também vale 1 ponto. Seta Edição baixo. multilinha. Essa também é para responder escrevendo. Diferentes. Espaço. Terminei a resposta, vou dar um ESC aqui. Vou apertar 3 para ir para a próxima pergunta. Título nível 3, de que material eram feitas as primeiras flautas doces? Vamos ver essa aqui, qual é o tipo dela. 1 ponto. Vale 1 ponto. Grupo botão de opção não marcado, opção. Quando ele fala assim, botão de opção, você também tem que escolher. E aí ele vai te dar as opções para escolher. Se ele disser botão de opção, você vai achar os botões de opção mais fácil com a letra R. Por que eu gosto de usar a letra X e a letra R? Não só porque eles facilitam da gente sair de um e entrar em outra, mas porque quando a gente usa as letras, eles falam primeiro a opção em vez de dizer botão de opção ou caixa de seleção. Quer ver? Vou apertar R aqui. Em vez de ele dizer botão de opção, opção tal, ele vai dizer logo a opção. Qual é? Resina, botão de opção não marcado. Tá vendo? Resina aí, depois é que ele diz botão de opção. Vou dar R de novo. Barro, botão de opção não marcado. Metal, botão de opção não marcado. Madeira, botão de opção não marcado. E assim sucessivamente. Eu vou dar uma barra de espaço para marcar essa aqui. Marcado. Novamente, não entendam isso aqui como conteúdo musical, tá? A gente só está respondendo esse questionário para exemplificar o uso da ferramenta para vocês. Vou dar a seta para baixo. Madeira, botão G, fora de grupo, botão limpar seleção. Eu poderia apagar o que eu selecionei aqui, seta para baixo. Fora de lista, botão enviar. Botão enviar é só dar barra de espaço aqui. Histórico e noções básicas sobre a flauta doce. Vamos voltar para o início da página. Título nível, a resposta foi enviada e a tarefa foi marcada como concluída.
Muito bem. Vamos dar seta para baixo para ver o que a gente tem aqui. Link ver pontuação. Link sublinhado enviar outra resposta. A gente tem a possibilidade de ver pontuação, com outra seta para baixo a possibilidade de enviar outra resposta. Mas isso aí, talvez o professor não aceite outra resposta, né? Não antes de corrigir essa, de atribuir nota para essa, enfim. Seta para baixo. Link abrir tarefa. E abrir tarefa. Vamos voltar para o link ver pontuação para ver o que a gente encontra. Link não sublinhado ver pontuação. E noções básicas. Vamos dar seta para baixo. Total de pontos. 4/8. E aí ele está dizendo que eu acertei 4 pontos. Não foi muito bem nesse questionário, né, gente? Bom, eu vou fechar essa guia aqui, essa aba com o Ctrl W. Não vou dar Alt F4 para não fechar todas. Histórico e aí a gente volta aqui. Título nível 1 histórico. A resposta foi enviada. A resposta foi enviada. E link tarefa, a gente volta lá para os detalhes da tarefa que a gente viu antes, tá bom? Então, espero que vocês tenham conseguido ter uma base de como é que a gente faz para responder as atividades no questionário Google. Espero que esse áudio possa ter ajudado vocês. Um abraço e até mais. Material disponibilizado pela Coordenação de Ações Inclusivas e FPB. Produção e gravação dos áudios, Juliana Dantas Galdino da Silva. Edição de áudio, José Roberto Feliciano da Silva.